Daí, pessoal, nos encontramos mais uma vez por aqui para refletir um pouquinho sobre os mitos da criação. Vamos lá? Então, no roteiro de estudos da 23ª semana da disciplina de Filosofia e Estudo da Religião, você vai encontrar uma narrativa de um mito e também a sua interpretação. E nessa semana é uma narrativa comum aos nossos ouvidos. Então, vamos lá. Como de costume, a primeira folha do seu roteiro de estudos é uma folha mais informativa. É onde você vai encontrar a organização, você vai encontrar o objetivo, qual é a habilidade que está sendo desenvolvida, você vai encontrar alguns recursos que são necessários e algumas orientações para as atividades, certo? Então a primeira página é a página mais informativa, leia com atenção. Tem até algumas orientações de como você deve proceder se você tiver alguma dúvida. Então vamos lá. O que fazer? Primeiro passo, leia o mito abaixo. Daí coloco no lado para sempre lembrar, atenção, não precisa copiar o mito, porque este roteiro de estudos, se você pega ele impresso, ele vai voltar para você. E se você faz com meio digital, ele vai sempre estar disponível. Então, primeira narrativa da criação de acordo com as tradições judaico-cristãs. Por que eu trago aqui primeira narrativa da criação? Por quê? Porque no Gênesis, que é o primeiro livro do escrito sagrado dos judeus, que se chama Tanakh, é o primeiro livro do escrito sagrado dos cristãos, que se chama Bíblia. Nesse livro chamado Gênesis, nós encontramos duas narrativas da criação, que por vezes elas são contraditórias e por vezes elas conversam entre si, mas são de duas tradições diferentes, porque o livro sagrado, nós sabemos disso dos cristãos, é herança dos judeus, e esse escrito sagrado dos judeus ele foi construído historicamente. Então existem várias tradições, principalmente nos escritos do que nós chamamos como cristãos de Pentateuco, ou como os judeus chamam de Torá, certo? Que são os livros da lei. Os 5 primeiros, ali, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses primeiros livros, nós temos diversas tradições, principalmente nestes 5. Depois nos escritos, nos históricos e depois nos proféticos, nós também temos outras diversas tradições, sim, fato, mas nesses 5 primeiros isso é muito evidente. Então, trago aqui a primeira narrativa da criação. Então, você já sabe que nessa semana nós vamos discutir a primeira narrativa da criação e na semana que vem nós vamos discutir a segunda narrativa da criação, segundo as tradições judaico-cristãs, ok? Pegue a sua Bíblia, capítulo 1, capítulo 2, narrativa 1, narrativa 2. Então, você leia, entenda e depois a gente vai fazer uma pequena interpretação. Mais tarde a gente vai fazer algumas comparações. Então, segundo passo, copie as questões abaixo e as responda. São questões simples de interpretação, que é o básico que você precisa saber. Por exemplo, o texto fala de uma divindade apenas ou de várias divindades. Leia, entenda. Se for preciso, pesquise. Você deve ter uma Bíblia em casa, ou algum vizinho seu deve ter uma Bíblia em casa. Então, pesquise. Será que o texto fala de uma divindade apenas ou de várias divindades? O texto que você leu, no número 2, apresenta a visão monoteísta ou politeísta, porque se for um Deus, se for uma divindade apenas, é monoteísta, se for mais de uma divindade, é politeísta, certo? Como foi a criação do ser humano de acordo com essa tradição? E depois, em seguida, um espaço para que a gente possa interagir, para que você possa fazer uma autoavaliação. Será que você conseguiu atingir aquele objetivo que estava lá proposto na primeira página? Como é que você está se sentindo? Escreva um espaço para que a gente possa interagir, ok? Então, desde já desejo para você uma ótima semana de estudos. Não se preocupe, nós estamos construindo nosso conhecimento passo a passo. Então, qualquer dúvida também você sabe como me encontrar. Até mais!